Perseguição absurda continua e Bolsonaro é indiciado pela Polícia Federal. Outra informação: Bolsonaro após cortes. Pobre não vai comer sequer pescoço de frango. Eu vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Notícia que acabou de sair e já vou compartilhar com vocês. Bomba! PL acaba de afastar o deputado Marcon Polo da direção do partido em Campo Grande para impedi-lo de lançar sua candidatura para a prefeitura da cidade. O plano do PL é apoiar o candidato PSDB que vota com Lula e é aliado de Soraya Tronic. Mas, tio, a preocupação é a carteirinha do Zé Gotinha. Preste bem atenção nesse vídeo aqui e me ajude a compartilhar. Quer dizer, estado governado por ladrões. Dinheiro desviado. Presidente sem povo. Evento de Lula na região Sorocaba aparece esvaziado. Todos que estão aqui presentes, a Força Nacional também do SUS. Preste bem atenção nesse vídeo aqui, que é muito importante sua atenção e seu compartilhamento. Daqui a pouco a informação do presidente Jair Bolsonaro. Eu posso estar enganado, mas a impressão que eu tenho é que alguns membros do STF também já estão de saco cheio da ditadura do judiciário, que tem como ponta de lança o principal protagonista dessa ditadura, o Alexandre de Moraes. Recentemente, nessa votação para liberar o cigarrinho do PT, né, o cigarrinho do PSOL, o ministro Luiz Fux fez um discurso épico, onde ele fala claramente que a Suprema Corte está roubando prerrogativas do Congresso, da política, dos representantes eleitos e iniciando uma tentativa, um golpe de legislar sem a participação do povo, o que é completamente contrário a qualquer país que se diz remotamente democrático. Foi um discurso de um ministro do STF. Mas recentemente teve também uma fala do Edson Fachin, onde, para o meu entendimento, ele está passando um recado diretamente também para Alexandre de Moraes. Essa fala dele, para mim, representa claramente mais um ministro que também está insatisfeito com o caminho que o STF está tomando. Dá uma olhada. Permitam-me tentativamente confidenciar-lhes meu ceticismo em relação à capacidade dos tribunais processarem nossas diferenças. Creio não estar sozinho aqui. Em um momento de mudanças sociais intensas, cabe à política, com P maiúsculo, o protagonismo. Cabe à política, e não ao STF, e não a um ministro do STF, e não ao judiciário. As mudanças sociais devem ser feitas através dos representantes eleitos. Cabe à política. Com P maiúsculo, o protagonismo. E ao judiciário e às cortes constitucionais, mais especificamente, cabe a virtude da parcimônia. Parece ser um recado direto ao Alexandre de Moraes aí. Evitar chancelar os erros e deixar sedimentar os acertos, sempre zelando pela proteção dos direitos humanos e fundamentais. Comedimento e compostura. Comedimento e compostura. São deveres éticos cujo descumprimento solapa a legitimidade do exercício da função judicante. Comedimento e compostura. Bom, nós estamos falando de ministros que dão entrevistas todos os dias, que viajam para dar palestras, que adoram escrever artigos, que falam o tempo inteiro sobre os casos que eles estão julgando. Isso não parece ser muito comedido, nem tem muita compostura. Então, ao meu entender, nós estamos vendo até mesmo o Edson Fachin, que é um militante da esquerda, um ávido defensor do MST, mas acho que até ele já está percebendo que os limites foram ultrapassados e a Suprema Corte precisa voltar à sua caixinha.
Abdicar dos limites é um convite para pular no abismo institucional. Abdicar dos limites, ignorar os limites, ultrapassar os limites é um convite ao abismo institucional. O STF está entrando no abismo institucional. A lei sem reconhecimento é injusta, mas o reconhecimento sem lei é precário. Permita-me... A impressão que eu tive é mais um membro do STF, que nem é do Bolsonaro, eu não preciso nem falar que esse é um cara de esquerda, é um militante, progressista, e ele também já está passando um recado, olha, já deu. Então nós temos Luiz Fux, Fachin, Cássio Nunes, André Mendonça, já tem uma percepção dentro do próprio STF que as ações do Alexandre de Moraes vão prejudicar a todos ali, a própria instituição, não só a ele. Porque isso que está sendo criado no Brasil, essa ditadura do judiciário, não tem como durar para sempre. Mais cedo ou mais tarde vai cair. Mais cedo ou mais tarde vai cair. Da forma constitucional, tá? E as pessoas responsáveis por esse temor constante nos corações do povo brasileiro, medo em falar, medo em se posicionar, medo em defender suas bandeiras, medo de ser preso por palavras, mas ninguém tem medo por ser preso por tráfico mais. Isso uma hora vai cair, isso vai estourar e os responsáveis serão penalizados. O problema é que uma instituição inteira seja penalizada por conta de um ou outro que não respeita as prerrogativas da instituição. Um abraço. Vamos lá. Vamos para a Europa, vamos para a França. Eleições na França. Ultraman... Ah, não. Ultraman era da minha época de moleque. Ultradireitista lidera com 34%. Esquerda avança, Macron perde. Uma derrota acachapante para o Macron, para o globalista de esquerda, que a imprensa trata como moderado de centro. O sujeito que foi do governo socialista de Hollande criou um movimento populista chamado En Marche, que depois mudou de nome, que defende o globalismo, ou seja, as instituições supranacionais acima da democracia, acima da vontade do povo, de cada nação. O sujeito que flerta com Lula, como se o Lula fosse o máximo, é um típico tucano. Se estivesse no Brasil, seria do PSDB. Seria alguém que ia idolatrar o Fernando Henrique Cardoso, que, por sua vez, adora o Lula, mesmo o Lula xingando sempre que pode o próprio Fernando Henrique Cardoso. Na estratégia das tesouras, esse é o papel do que aparenta ser mais moderado. Mas é um cara de esquerda. Quando viu a derrota no Parlamento Europeu, dissolveu a Assembleia Legislativa, convocou eleições, correndo um enorme risco, e está aí o risco. Está aí o risco. Aí a reação da imprensa e da extrema esquerda, que hoje são sinônimos, mas onde já se viu isso? A democracia corre perigo. Democracia só está bem quando a esquerda vence. Quando a extrema direita, porque não existe direita, quando sai do centro, que eles chamam que é centro, que é a esquerda, já vai direto para a extrema direita. Quando a extrema direita ganha, a democracia está ameaçada, mesmo que uma multidão tenha votado nisso. Eles olham com todo o desprezo, arrogância e soberba típicos de um esquerdista, de um globalista, e dizem: o povo não entende nada. E nós precisamos conter o povo. Se ao menos tivesse um Alexandre de Moraes na França, para essa democracia relativa, né, tudo seria maravilhoso. Então eles querem a democracia de gabinete. Democracia sem povo. Demo, povo, em grego, eles querem eliminar. E aí uma casta de ungidos, iluminados, vai empurrar a história na direção do progressismo, com o apoio do Le Monde, da CNN, da Globo e do Guga. Oi, Guga. Sim, o Guga acredita não no povo, não na democracia, não na liberdade de expressão, até porque ele só abre a parte de comentários dos tweets dele quando fala de esporte. Quando fala de política, ele fecha, porque ele é muito corajoso, como jornalista que já entrevistou gente no Oriente Médio, mas tem medo de comentário no Twitter. Oi, Guga. Quem nasceu para Guga, quem nasceu para lagartixa nunca chega a jacaré. Quem nasceu para Guga, nasceu para ser humilhado por Demétrio Magnoli, de esquerda. Daqui a pouco o Guga vai dizer que o Demétrio é ultradireita bolsonarista Le Pen, um sociólogo de social-democrata, de centro-esquerda, um tucano. Então, coube ao Guga o papelão de ser humilhado
pelo Demétrio. Marcelo, eu não quero entrar, eu já desisti de entrar nessa questão da extrema-direita, ela é extrema-direita, eu não vou entrar, eu prefiro ficar com Le Monde, com a The Economist, com o Eurasia, com o New York Times, com o Washington Post, com quase toda a imprensa mundial, porque eu tenho orgulho de ser jornalista, cientista político, tudo, enfim, eu sigo nessa linha, porque é assim que ela é descrita, inclusive, na França. Normalizar uma islamofóbica, xenófoba e racista contra árabes é muito grave. A direita tradicional não prega essas coisas. A direita tradicional é um conservadorismo tradicional e não um discurso do ódio. Demétrio, rapidinho, porque eu não posso derrubar uma pauta que vem depois do Ariel, mas nós podemos fazer uma opção. Nós podemos demonstrar indignação moral e uma outra opção é a gente explicar para as pessoas o que está acontecendo. Tá? Indignação moral é colocar um rótulo. Estão normalizando a extrema-direita. Não, agora eu estou respondendo, Guga. Não, agora eu estou respondendo. Espera um pouquinho. Ela foi de extrema-direita. Mas você corta a Flávio o tempo todo, eu não posso falar? Deixa ele falar um pouquinho, por favor. Tá meio desequilibrado o Lula, hein? Oi, Lula. Ou Guga, desculpa. Até confundo agora, né? São tão parecidos hoje em dia. Tá meio destrambelhado o Guga, né? O cabelo retrata o interior, né? Calma, Guga, deixa o colega falar. Até porque ele tá certo. Você interrompe o debate citando apelo de autoridade da imprensa que perdeu totalmente a credibilidade. Um papagaio aprende a falar extrema-direita, já pode trabalhar no Le Monde, no Globo, no seu lugar. Extrema-direita, xenófobo. O Demétrio estava tentando explicar o fenômeno, o nacional-populismo, que, verdade, não é exatamente o conservadorismo, mas há uma reação legítima de direitistas, nacionalistas, como Le Pen, que toca no ponto sensível, que é a questão da imigração descontrolada, capitaneada, promovida pelos globalistas que você chama de centro ou liberal, que transformaram os países em casas da mãe Joana, onde a entrada descontrolada, assim como você está meio descontrolado, Guga, a entrada é descontrolada de imigrantes, muitos deles muçulmanos, sim, os árabes que você mencionou, que podem ser ou não muçulmanos, mas você sabe que estava falando de muçulmanos, só que nem isso você tem coragem de citar. E tudo vira islamofobia, que um papagaio pode aprender a falar também. E aí te substitui de vez. Não precisa mais de nada. Se aprender a falar extrema-direita, xenofobia, para que precisa do Guga Chakra na Globo? Então, não é xenofobia falar que tem guetos em Paris hoje aplicando a Sharia, a lei islâmica. Não é xenofobia falar que o confronto de culturas não está fazendo bem à Europa, porque a Europa arregaçou demais as pernas e permitiu que gente que não só não quer assimilar a cultura que os recebe, ocidental, que tem os valores da produção do indivíduo que você tanto louva, mas quer cuspir nesses valores, quer destruí-los, não é xenofobia se preocupar com isso. É entender um pouco mais de história do que você e entender que existe uma ameaça concreta ao estilo de vida europeu, ao modus vivendi do francês. As pessoas estão reagindo a isso. Entre outras coisas, a questão econômica, a malaise que é o welfare state, ainda mais combinado com a imigração descontrolada. Então, o modelo está ruim. O modelo está ruim. E não é interditando o debate, rotulando a Le Pen e o Bardella de extrema-direita, nacionalista, xenófobo, fascista, bolsonarista, que você vai analisar alguma coisa. O Demétrio tentava analisar. Aliás, um livro muito bom que eu indico, eu indiquei na época para o Andreasa, e ele publicou pela Record, no Brasil. É Nacional Populismo. É um livro de 2 acadêmicos tentando entender o fenômeno. Eles não são direitistas, estão até muito mais perto de um Guga nas ideias mais progressistas, mas eles levam a sério o fenômeno, em vez de tentar rotular e chamar qualquer um que é contra o Macron e a extrema esquerda de antissemita. Até porque o Guga sabe disso. Pelo menos isso ele sabe. Quem flerta hoje com o Hamas, quem demoniza Israel, não é a direita. Em que pese ter um ou outro antissemita, sim, nessa franja nacionalista dos movimentos da direita europeia. Quem flerta com o Hamas e demoniza Israel é a extrema esquerda, que para a nossa imprensa não existe. Porque se perguntar Boulos, o Guga vai virar e falar esquerda.
e o Ricardo Salles, extrema-direita. Então o Ricardo Salles é extrema-direita e o Boulos é esquerda. Ou seja, essa gente não tem credibilidade alguma e o Guga faz apelo de autoridade. Eu estou com o Le Monde, com o Economist e com o Washington Post. Eu sou um jornalista com orgulho. Estou nesse mercado de enganar trouxas e repetir ladainhas dentro de uma bolha. Demétrio tenta pelo menos pensar por conta própria, mesmo sendo alguém que diverge de mim, porque é uma pessoa de centro-esquerda. Como o Guga, que acha que é liberal porque age de má fé, fingindo que não existiu uma usurpação total da esquerda, do termo liberal nos Estados Unidos pela esquerda. Olha só um exemplo da democracia defendida por essa gente. A esquerda se une e vai às ruas para barrar o avanço da extrema-direita na França. O fascismo tem que ser combatido sem trégua. Ou seja, todos eles estavam em polvorosa que a minoria barulhenta que perdeu nas urnas tomou as ruas para promover baderna e quebra-quebra. Depredaram McDonald's, patrimônio público, atearam fogo em carros. Aí é manifestação democrática, porque afinal de contas, para ir contra a direita, que é a extrema-direita fascista, vale tudo. E todo truque esquerdista se resume a isso, que é o que o Guga faz na Globo News. Rotular o adversário de extrema-direita antissemita, fascista, golpista e justificar quaisquer meios contra eles. O Xande, a censura, o atropelo das garantias básicas aos indivíduos, ao devido processo legal, a violência, muitas vezes, porque o Black Lives Matter é um movimento violento, como é o MST, o MTST, a Antifa, os Black Blocs, violentos, criminosos. Mas a esquerda passa pano com a cumplicidade da imprensa, porque estão combatendo o fascismo. O Trump, o Erdogan, o Bolsonaro, a Le Pen. Aí vale tudo. São narrativas cafajestes. O Joaquim vai para o humor, que é sempre a nossa melhor arma. Estou com muito medo pelos brasileiros que moram na França. 83% deles não são extremistas, mas agora vão ter que sobreviver em uma ditadura de ultradireita extrema radical. Por favor, voltem para o Brasil. Aqui o STF garante a nossa democracia. Com a notícia de que na França Lula venceu o Bolsonaro com 83% dos votos. Que é a boa e velha esquerda caviar. Paris é uma festa. E a festa não pode parar. Amigos, preste bem atenção aqui na perseguição em cima de Jair Bolsonaro e me ajude a compartilhar. Perseguição absurda continua e Bolsonaro é indiciado pela Polícia Federal. A Polícia Federal PF decidiu indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro em 2 inquéritos. Um sobre a venda ilegal de joias no exterior e outro que investiga a falsificação de cartões de vacinação contra o vírus. De acordo com fontes da PF, os relatórios foram concluídos e serão enviados ao STF nos próximos dias, que deve encaminhá-los à Procuradoria-Geral da República, PGR. Além de Bolsonaro, a PF indiciou outros aliados e auxiliares do ex-presidente, incluindo os advogados de Fábio e Frederico Alcef. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, também está entre os indiciados. Cid desempenhou um papel crucial nas investigações ao firmar um acordo de delação premiada com a PF. Segundo informações, mesmo com pedidos de indiciamento, a Polícia Federal não solicitará a prisão preventiva de Bolsonaro nem dos demais indiciados. Outra informação: Bolsonaro após cortes. Pobre não vai comer sequer pescoço de frango. O ex-presidente Jair Bolsonaro criticou nesta quinta-feira o corte de 25 bilhões em despesas obrigatórias anunciadas pelo governo do Lula ao PT na noite de quarta-feira. Ao compartilhar a matéria do Metrópolis em suas redes sociais, o ex-presidente disse que, sem Bolsa Família, o BPC, o pobre não vai comer sequer o pescoço de frango. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o presidente Lula determinou o cumprimento do marco fiscal
é a nova regra de controle dos gastos públicos para decidir pelo corte que ocorrerá por meio de um pente fino em benefícios sociais. Isso foi feito com as equipes dos ministérios. Não é um número arbitrário, é um número que foi levantado linha a linha do orçamento daquilo que não se coaduna com os espíritos dos programas sociais que foram criados, destacou o ministro. Jair Bolsonaro falando aqui uma realidade muito importante. Aí, meus amigos, informações importantes, informações atualizadas do dia de hoje. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essa informação nas suas redes sociais.